Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 19 de março. O presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, diz que a imprensa tem tido uma atuação impecável nas informações necessárias à prevenção da sociedade quanto ao drama do coronavírus. Aumenta para 7 o número de mortes confirmadas pela Covid-19. Brasil fecha a fronteira com 8 países e as principais cidades do país adotam medidas rigorosas no combate à doença. Você vai ver também na edição de hoje. O Supremo Tribunal Federal faz a sua parte, adotando medidas para a prevenção da doença. O STF também providenciou a compra e instalação de dispensadores de álcool gel nas áreas de circulação e no acesso às salas de reuniões e gabinetes. O TSE passa a fazer as sessões presenciais a cada 15 dias por causa do coronavírus. As sessões presenciais do Tribunal Superior Eleitoral fiquem restritas a uma por quinzena, a começar no próximo dia 2 de abril. Procuradoria-Geral da República cria a rede nacional nos estados para unificar a atuação do Ministério Público contra a Covid-19. Temas como população carcerária, crimes contra a saúde pública, direitos do consumidor e proteção às populações indígenas estão em discussão. O Supremo Tribunal Federal está desenvolvendo uma série de medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. Mesmo diante de uma pandemia mundial, o Poder Judiciário continua atuando e cumprindo com seu papel constitucional. Mas algumas medidas estão sendo desenvolvidas para impedir a transmissão do novo coronavírus. No Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a frequência da limpeza nos banheiros, elevadores, corrimãos e maçanetas foi intensificada. O STF também providenciou a compra e instalação de dispensadores de álcool gel nas áreas de circulação e no acesso às salas de reuniões e gabinetes. Estão suspensos o atendimento presencial e a visitação pública, além da entrada do público externo na biblioteca e no restaurante do tribunal. O trabalho remoto foi autorizado para os trabalhadores da casa maiores de 60 anos e as pessoas com doenças crônicas. E para conversar sobre as providências que estão sendo tomadas sobre o coronavírus na área médica, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o médico e secretário de Saúde do Supremo Tribunal Federal, doutor Marco Polo Dias Freitas. Doutor, muito obrigado pela sua presença conosco aqui. Inclusive, como todos os profissionais de saúde, que a maioria muitas pessoas já estão em casa, em teletrabalho, inclusive, e todas as pessoas da área de saúde já na linha de frente no combate ao coronavírus. Quais são as recomendações da Secretaria de Saúde do Supremo Tribunal Federal aos servidores, colaboradores e funcionários em geral aqui no tribunal? A primeira medida é justamente a higienização das mãos de forma adequada. E também o que nós chamamos de higiene da tosse, que é principalmente a pessoa, se estiver espirrando, tossindo, cobrir com o cotovelo, o braço dobrado, a face, para que ela não possa aspergir o vírus ou um vírus que ela tenha de um resfriado, o próprio coronavírus no ambiente. Quem tiver de vir ao prédio do Supremo Tribunal Federal, entre aquelas pessoas com advogados, por exemplo, não podendo ficar no regime de teletrabalho, no caso dos servidores, como é que deve proceder? Nós estamos mantendo o serviço de saúde atuante, estamos trabalhando com protocolos de atendimento já definidos entre a equipe e realinhados o tempo todo com a equipe, de acordo com as mudanças que ocorrem em relação às informações que nós recebemos do Ministério da Saúde. Estamos diante de uma pandemia, então isso traz mudanças constantes e realinhamentos de conduta. Então, as pessoas que tiverem qualquer sintoma de resfriado, qualquer sintoma gripal, seja tosse, principalmente quando se suspeita do coronavírus, é tosse, febre ou a própria sensação de febre e também sintoma de dificuldade para respirar, que a pessoa sente um certo peso para respirar. Nós respiramos em torno de 16 vezes por minuto e não tomamos consciência porque é um ato involuntário, inconsciente, e está automatizado. Quando a pessoa começa a ter uma certa dificuldade de respirar, é como se ela começasse a perceber que ela respira. Então,
orientamos a todos os servidores, colaboradores, as pessoas que estão nas dependências do Supremo, tendo esses sintomas, nos procure. E quem está em casa no teletrabalho? Dizem que o preço da liberdade é eterna vigilância, o preço da saúde, no caso, também. Há cuidados que devem ser tomados nessas situações do teletrabalho para quem está em casa ou em confinamento? Sim, cuidados gerais, primeiro, aqueles que já foram falados com relação à higienização das mãos. Nós estamos falando de pessoas, então, que estão em teletrabalho sem sintomas. Esses cuidados gerais, outros cuidados, realmente evitar de sair de casa para ir para locais de aglomeração. Se tiver que ir ao supermercado, procurar ir em horários que estão menos cheios, porque hoje parece que estão todos bem cheios em alguns horários. E dentro de casa, quando a pessoa sai daquele regime, que ela tem que acordar no horário certo, vir para o trabalho, voltar, ela tem uma rotina, é extremamente importante que ela mantenha uma rotina também em casa. Se há uma mudança, por exemplo, no padrão de sono, isso pode fazer com que a pessoa fique, por exemplo, mais desatenta durante o dia, ela tenha uma sonolência diurna mais acentuada, ela vai ter uma tendência, trabalhando em casa, vai ter uma tendência, às vezes, a até comer mais, porque está em casa. E, então, a medida principal é manter o padrão de sono adequado, manter hábitos de atividades saudáveis, como atividade física, se alimentar realmente nos horários específicos, como forma de rotina, e, mais importante de tudo, tomar bastante líquido, porque um organismo hidratado é um organismo que tem imunidade preservada. Higienização de objetos, celular, telefone, mesmo o computador? Sempre que possível, utilizar o álcool, o etanol 70%, alguma preparação que possa ser utilizada nesses equipamentos, indicado pelos fabricantes, ou o álcool isopropílico também, que está indicado, por exemplo, para alguns aparelhos. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Continuaremos acompanhando, portanto, todas as medidas necessárias para o combate ao coronavírus. Muito obrigado. Eu que agradeço. E no próximo bloco, o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer sessões presenciais a cada 15 dias por causa do coronavírus. Voltamos em 2 minutos. A justiça, para mim, é o poder público se interessar pela situação do cidadão. Isso é justiça. As sessões plenárias presenciais do Tribunal Superior Eleitoral vão passar a ser realizadas de forma quinzenal. A mudança foi por causa da pandemia do coronavírus. Medidas para tentar diminuir o impacto do coronavírus foram votadas em sessão administrativa. A primeira foi a redução do número de sessões presenciais. A partir de agora, o plenário vai se reunir a cada 15 dias. Assim, a próxima sessão presencial do TSE ficou marcada para o dia 2 de abril. Por enquanto, a deliberação que proponho para Vossas Excelências é que as sessões presenciais do Tribunal Superior Eleitoral fiquem restritas a uma por quinzena, a começar no próximo dia 2 de abril. Para, naturalmente, mantido o funcionamento do tribunal e com incremento para compensar das sessões virtuais. Para não prejudicar o andamento de processos na Corte, o plenário também determinou que mais processos podem ser julgados nas sessões virtuais. Ninguém tem a pretensão de institucionalizar perenemente as sessões puramente virtuais. Pelo contrário, nós, na medida do possível, gostamos de nos reunir e debater, mas essa é uma emergência de saúde pública e que, sem paranoia, nós devemos acudir, insistindo na recomendação médica que tem sido disseminada, que é fique em casa. E é isso que as pessoas que não têm necessidade urgente de saírem devem fazer. No caso de ações que permitem sustentação oral estarem marcadas para as sessões virtuais, os advogados vão poder encaminhar a sustentação de forma escrita para o tribunal. O Tribunal Superior Eleitoral também definiu que prestações de contas podem ser julgadas de forma monocrática e depois analisadas pelo plenário. Ou seja, hipótese de desaprovação de contas proclamada, monocraticamente, mas sujeita ao ad referendo do plenário, submetida ao plenário. Seja o plenário virtual, talvez aí
também a preocupação do ministro Fachin seja o plenário presencial. Os ministros também analisaram um pedido feito por um parlamentar para adiar o prazo de filiação partidária exigido para as eleições deste ano, que é de 6 meses antes da votação. Mas o plenário entendeu que não poderia alterar a data. Esse prazo está previsto em lei. Lei 9.504 de 97, a nossa lei eleitoral, precisamente no seu artigo 9º, caput, com a seguinte redação. Aspas. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. Procuradoria-Geral da República determina teletrabalho em todas as unidades do Ministério Público da União. A partir desta quinta-feira, membros e servidores, estagiários e colaboradores do Ministério Público da União deverão trabalhar de casa. A medida é para evitar contato pessoal. A determinação é apontada por especialistas como imprescindível para evitar a transmissão do novo coronavírus. As atividades incompatíveis com o teletrabalho ficam suspensas. Com isso, o comparecimento pessoal em todas as unidades fica dispensado. Para garantir o integral funcionamento da instituição, todos deverão ficar de sobreaviso para atendimento das demandas. O Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Ministério Público Federal criou uma rede nacional nos estados para unificar a atuação do Ministério Público contra o coronavírus. A intenção da criação da rede nacional é traçar um panorama da situação social em cada estado e orientar a atuação do Ministério Público no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus para que os danos sejam amenizados. Cada unidade da federação terá pelo menos um procurador da República e um promotor de justiça para fazer a interlocução com os demais membros do MPF, com os órgãos locais de saúde e com o gabinete integrado. Temas como população carcerária, crimes contra a saúde pública, direitos do consumidor e proteção às populações indígenas estão em discussão. Daqui a pouco, as últimas informações sobre o novo coronavírus no Brasil. E agora, no intervalo do jornal, você vai ver mais um episódio da série Aqui Tem Justiça. No Rio Grande do Sul, a primeira unidade da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados está ajudando a dar esperança aos presos. Em instantes. Justiça, para mim, é onde todas as pessoas são iguais. A pandemia de coronavírus alterou a rotina de todos nós, inclusive no trabalho. A repórter Viviane Novaes, que está em regime de home office, como tantos outros brasileiros, mostra pra gente as mudanças no condomínio do prédio. Eu estou trabalhando em casa porque faço parte do grupo de risco do coronavírus. E a gente não precisa nem sair de casa para ver o quanto esse novo vírus está modificando a vida da gente. Nos salões de festas, os eventos foram cancelados por 15 dias, a princípio. Aqui no condomínio, os entregadores não entram mais no prédio. Por que, Rafael? Isso, o procedimento agora é o seguinte, o entregador vem, deixa o alimento, né? A gente interfona para o morador vem até a portaria para pegar o alimento. Em várias partes do prédio, onde as pessoas colocam muito a mão, os funcionários estão passando álcool gel. Nas maçanetas das portas, nos botões dos elevadores e nos corrimão. Quantas vezes ao dia? Várias vezes, de 1 em 1 hora lá a gente está passando. Todos os espaços coletivos estão fechados. A piscina, a sauna. Para cá também está a academia de ginástica. Com a academia fechada, alguns equipamentos de ginástica foram trazidos para o térreo para que os moradores possam fazer exercício ao ar livre. E aí os moradores vieram fazer exercício aqui mesmo no pilotis do prédio. A gente tem que adaptar a realidade, né? Já tem que ficar em casa aí fazendo home office, então não dá para ficar parado. Tem que ter uma atividade física e graças a Deus aqui na quadra tem um equipamento bom. Os professores vêm aqui para ajudar a gente, enfim. A gente vai variando e vivendo na medida do possível, né? A primeira medida que a gente está adotando é tentar não aglomerar muitas pessoas, né, no mesmo espaço de tempo
e fazendo uma espécie de escala de rodízio, a gente tem atendido todo mundo que procura esse serviço presencial, para não ficar dentro de casa e continuar se mexendo, né? Então a proposta é realmente fazer atividade física orientada nas primeiras horas da manhã ou depois que normalmente o sol já estiver um pouquinho mais forte, né, que é o mais recomendado. Mas a pandemia trouxe um problemão para os síndicos. Eles têm que realizar a Assembleia Geral Ordinária, normalmente no primeiro trimestre do ano, para eleger os representantes. Se não fizer isso dentro do prazo previsto, as contas bancárias do condomínio são bloqueadas para o síndico. O advogado Delcio de Oliveira dá algumas alternativas. As assembleias devem ser excepcionalmente por meio de procurações, onde o síndico ou qualquer outra pessoa colhe as procurações e realiza as assembleias sem a presença física dos demais condôminos. Ela pode ser virtual, uma coisa que ainda não tem previsão na lei, mas pela situação atual que o mundo vive da pandemia, não é aconselhável a aglomeração de pessoas. Então, existem várias ferramentas virtuais que possibilitam que todos os condôminos façam os debates e externem seus votos para que, depois disso, o condomínio possa revisar a confecção da ata da Assembleia, se for o caso, colher a assinatura de todos os condôminos que participaram, com voto sim ou voto não, e aí levar a registro de cartório, pois somente assim as instituições financeiras poderão renovar a legalidade de representação dos condomínios perante os bancos. E com o aumento no número de casos da Covid-19, aumentam as restrições nas principais cidades do país. Veja na reportagem de Fernanda Porto. A capital federal amanheceu assim, sem movimento nos principais pontos populares. Obedecendo ao decreto do governo do Distrito Federal, hoje todos os parques, shoppings e feiras ficaram fechados. As medidas devem vigorar até o dia 29 de março. A polícia será autorizada a fechar os estabelecimentos que não cumprirem a determinação. Em São Paulo, atendendo recomendação do governo, a maior parte do comércio está fechado, com exceção para o ramo de alimentação e postos de combustíveis. Hoje foi anunciada a suspensão da cobrança da tarifa de água para 506 mil famílias carentes pelo prazo de 90 dias. A medida começa a valer a partir do dia 1º de abril. E na região metropolitana, 7 prefeitos começaram a suspensão gradual do transporte coletivo. O estado de São Paulo também anunciou o atendimento online do Poupa Tempo, local que reúne vários serviços administrativos ao cidadão. A expectativa é que o fluxo de pessoas nas 76 unidades diminua em 70%. Já a Prefeitura informou que serão adaptados equipamentos públicos para receber mais de 490 leitos de UTI. Hoje, a cidade tem 505 leitos e a meta é chegar em 995 num prazo de 20 dias. No Rio de Janeiro, o governo anunciou que vai criar 4 hospitais de campanha. Com isso, devem ser novos 1.100 leitos. Além disso, estão sendo requisitados 400 profissionais do programa Mais Médicos do governo federal. A pandemia de coronavírus continua mobilizando o país e o judiciário. O executivo e o legislativo articulam medidas para enfrentar a crise da doença. Quem destaca algumas dessas ações é o repórter Leandro de Souza, que também atualiza os números da Covid-19. Boa noite, Leandro. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Infelizmente, a gente traz a notícia de que o Ministério da Saúde confirmou a 7ª morte por complicações da Covid-19 aqui no Brasil. Até às 17h30 de hoje, as secretarias de saúde dos estados haviam confirmado 621 casos de coronavírus em 20 estados, mais o Distrito Federal. Em todo o mundo, mais de 207 mil pessoas contraíram o vírus, o novo coronavírus, sendo que mais de 9 mil pessoas acabaram perdendo a vida nessa situação. E as pessoas mais idosas são exatamente as que mais sofrem. Hoje, o Ministério da Economia anunciou medidas para a concessão de benefícios a aposentados e pensionistas do INSS e, finalmente, também anunciou o fechamento de fronteiras. Veja na reportagem. Está na portaria publicada hoje no Diário Oficial da União. Estrangeiros moradores dos países que fazem fronteira com o Brasil não entram mais em território nacional pelos próximos 15 dias. A exceção são os uruguaios.
A restrição só vale para quem tentar cruzar a fronteira por estradas. O transporte aéreo continua liberado. De acordo com a portaria, quem descumprir a norma será automaticamente deportado. A portaria do governo estabelece que podem entrar no território os brasileiros natos ou naturalizados, os profissionais estrangeiros a serviço de organismos internacionais devidamente identificados e em serviço, imigrantes com prévia autorização de residência definitiva em território brasileiro, funcionários estrangeiros credenciados junto ao governo. Também continuam autorizados o transporte de cargas, ações humanitárias e o tráfego de residentes das cidades que fazem fronteira exclusivamente terrestre, chamadas de cidades gêmeas. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro projetou que novas medidas devem ser adotadas, pensando também no inevitável impacto financeiro das famílias envolvidas. Antes disso, na noite de quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro esteve em reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro. Este momento se fará repetir com toda certeza por mais vezes, não só enquanto perdurar esse problema, bem como por muito tempo, porque a nossa união, o nosso entendimento é que dará o ritmo e o norte que o nosso Brasil precisa. Entre as ações, o governo federal formalizou medidas provisórias para socorrer o setor aéreo, um dos mais afetados pela crise. Também foi anunciada a criação do Comitê Nacional de Justiça e Controle para enfrentar o coronavírus. O objetivo é unir esforços para evitar e encerrar processos judiciais de forma mais rápida. Precisamos todos estar a postos para atender às demandas que surgirão nesse delicado período. O Poder Judiciário é a instituição essencial ao regular funcionamento do Estado Democrático de Direito. É o maior garantidor da paz social e da efetividade dos direitos fundamentais da pessoa humana. Nesse momento delicado, de fragilidade humana, o sistema de justiça deve mais do que nunca estar em funcionamento para oferecer o amparo institucional necessário à resolução dos litígios. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, também destacou o papel da imprensa brasileira na cobertura da pandemia do coronavírus. A imprensa que tem tido uma atuação impecável em auxiliar nas informações necessárias à prevenção da sociedade quanto a esse drama que todos nós passamos. Na tarde desta quinta-feira, o Ministério da Economia anunciou medidas para os aposentados e pensionistas do INSS. O governo quer evitar que os quase 3 milhões de beneficiários que procuram diariamente os postos de atendimento da Previdência em todo o país possam realizar a maioria dos serviços por meio da internet. Entre as medidas estão: o atendimento virtual será reforçado e ampliado. As agências do INSS funcionarão em sistema de plantão e apenas para orientação e esclarecimentos quanto à forma de acesso aos canais de atendimento remoto. Aposentados não precisam comparecer à agência do INSS para fazer a prova de vida pelos próximos 120 dias. Também não será exigida a perícia médica presencial para o pagamento de benefícios como o auxílio-doença e o benefício por incapacidade. Os laudos podem ser encaminhados de forma virtual. Aposentados e pensionistas do INSS que já fizeram o laudo médico poderão anexar o documento ao processo e encaminhá-lo por meio virtual. O benefício de prestação continuada, o BPC, concedido a idosos e pessoas com deficientes carentes, terá análise simplificada e haverá adiantamento de R$ 200 para os beneficiários. Está suspensa também a exigência de CAD único para o recebimento do BPC. O governo vai pagar os primeiros 15 dias de salário de quem for afastado de suas atividades em razão da Covid-19. O Ministério da Economia planeja ainda pagar um auxílio para os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos e forem afetados pela redução de jornada e salários.
Além de atualizar os números a respeito da ocorrência da Covid-19 aqui no Brasil, o Ministério da Saúde também anunciou mudanças no protocolo de atendimento e no que diz respeito ao isolamento de familiares de pessoas que foram diagnosticadas com a doença. Veja o que disse o Ministério. A partir de hoje, os familiares de pessoas que estão com diagnóstico de síndrome gripal vão receber nas unidades de saúde também um atestado médico para permanecerem esses 14 dias em isolamento. Se nós 3 fôssemos uma família aqui na mesa e um de nós recebesse o diagnóstico de síndrome gripal, os outros 2 não precisariam estar na unidade e o médico da unidade deve dar o atestado para as outras 2 pessoas permanecerem esses 14 dias em isolamento dentro do domicílio. E agora há pouco, a companhia aérea Gol anunciou um corte de 40% nos salários dos diretores da empresa e de 35% nos salários e também na jornada de trabalho dos aeronautas e da equipe embarcada. O setor de aviação é um dos setores que mais preocupa o governo em função da queda da demanda. Voltamos com você, Cadu. Obrigado pelas informações, Leandro. E vamos para uma última notícia. O governo do Distrito Federal ampliou o fechamento de escolas e recomendou o fechamento do comércio até o dia 5 de abril. As exceções são clínicas médicas, farmácias, mercados, padarias, peixarias, açougues, lojas de materiais de construção, postos de combustível e operações de delivery. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial do DF nesta quinta-feira. E o Jornal da Justiça de hoje termina por aqui. Mas não se esqueça, mande o seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, DDD 61 99260 6116. Uma ótima noite para você.